Vamos lá, meus queridos alunos, dando continuidade aos nossos trabalhos, aula de número 5, bloco 2. O nosso tema ainda é processo e sanção disciplinar. Então, na tela para vocês, vamos lá, mais 10 questões sobre esse tema tão importante. O Conselho Seccional X da OAB proferiu duas decisões, ambas unânimes e definitivas. Olha lá, ó, de novo uma questão sobre recurso em dois processos distintos. Acerca da matéria que é objeto do processo 1, há diversos julgados em sentido diametralmente oposto, proferidos pelo Conselho Seccional Y da OAB. Quanto ao processo 2, existe apenas uma decisão contrária, outrora proferida pelo Conselho Federal da OAB. Então lembrem, já havíamos analisado isso na aula de número 1, pessoal, quando estudamos a estrutura da OAB. Veja, das decisões do Conselho Seccional, como regra, não cabe recurso ao Conselho Federal, exceto dois casos. Primeiro, quando elas não forem unânimes. Ah, professor, mas aqui elas são unânimes. Mas nós temos a segunda exceção, quando a decisão do Conselho Seccional ferir decisão proferida por outro Conselho Seccional ou quando a decisão do Conselho Seccional, embora unânime, ela acabar ferindo decisão do Conselho Federal, ok? Então, no caso aqui, será cabível recurso contra as duas decisões. Então, letra A. Cabe recurso da decisão proferida no processo 1 ao Conselho Federal da OAB, com fundamento na divergência com as decisões emanadas do Conselho Seccional Y. Também cabe recurso da decisão proferida no processo 2 ao Conselho Federal da OAB, com base na divergência com a decisão anterior do Conselho Federal. Muito bem, pessoal. Gabarito, letra A, ok? A letra B, obviamente, vai estar errada. Ela fala que não cabe recurso da decisão do processo 1. Errado. A letra C. Cabe recurso da decisão proferida no processo 1 ao Conselho Federal da OAB, com fundamento na divergência com as decisões emanadas do Conselho Seccional Y. E o erro está aqui, ó. No entanto, não cabe recurso da decisão proferida no processo 2, porque é cabível nos dois casos. A letra D fala, não cabem recurso das decisões proferidas no processo 1 e no processo 2. Errado. No caso aqui nós temos a hipótese excepcional, onde é cabível porque a decisão fere decisão proferida por outro conselho seccional e no segundo processo, decisão proferida pelo próprio Conselho Federal. Questão 2. Gabriel advogado teve aplicada contra si pena de suspensão em razão da prática das seguintes condutas. Atuou junto ao cliente para a realização de ato destinado a fraudar a lei. Recusou-se a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele e incidir em erros reiterados que evidenciaram a inépcia profissional. Antes de decorrido o prazo para que se pudesse requerer a reabilitação quanto à aplicação dessas sanções e após o trânsito em julgado das decisões administrativas, instaurou-se contra ele, em razão dessas punições prévias, novo processo disciplinar. Com base no caso narrado, assinale a opção que indica a penalidade disciplinada a ser aplicado. Pessoal, nós precisamos lembrar que 3 penas de suspensão gera a exclusão, ok? Então, letra A pena vai ser de exclusão, para a qual é necessária a manifestação da maioria absoluta dos membros do Conselho Seccional. Errado, pessoal. Veja, a pena é de exclusão, mas para que ocorra a exclusão é necessária o voto de 2/3 dos conselheiros seccionais eleitos e não maioria absoluta. A letra B está errado porque fala pena de suspensão. Letra C, de exclusão, ficando o pedido de nova inscrição na OAB condicionada à prova de reabilitação. Muito bem. Então, o advogado expulso, ele pode voltar à advocacia? Pode. Ele tem que se reabilitar e posteriormente requerer nova inscrição na OAB. Tiago, é necessário fazer nova prova? Não, pessoal, só faz de novo a prova da OAB aquele que nunca foi aprovado de forma lícita, como por exemplo, aquele que compra um gabarito do exame da OAB. Então, o gabarito da questão 2, letra C de casa, C de Cristo.
A letra D fala que a pena é de suspensão. Errado, a pena é de exclusão. Questão 3. Maria teve processo disciplinar recém-instaurado contra si pelo Conselho Seccional da OAB, no qual está inscrita. No dia seguinte à sua notificação por meio de edital, encontra-se no fórum com Tânia, sua ex-colega de faculdade, que veio comentar com Maria sobre o conteúdo do processo. De acordo com o estatuto, Tânia poderia conhecer o conteúdo do processo disciplinar instaurado em face de Maria. Letra A. Por qualquer meio, dada a natureza pública da sua tramitação. Errado, pessoal. Os processos na OAB tramitam em sigilo. Letra B. A Tânia só poderia conhecer se ela fosse parte, defensora ou autoridade judiciária competente, dada a natureza sigilosa da sua tramitação. Muito bem, gabarito, letra B de bola na questão 3. A Tânia só teria acesso se ela fosse parte, defensora de parte ou autoridade judiciária competente, dada a natureza sigilosa da sua tramitação. A letra C fala: caso tivesse tido acesso à notificação inicial feita por meio de edital, dada a natureza pública da sua tramitação. Errado. E a letra D também está errado, porque fala em nenhuma hipótese. Errado, porque terá acesso ao processo disciplinar a parte, a defensora da parte ou a autoridade judiciária competente. Questão 4. A advogada Leia Santos confeccionou cartões de visitas para sua apresentação e de seu escritório. Nos cartões constava o seu nome, número de inscrição na OAB, bem como o site do escritório na internet e um QR Code para que o cliente possa obter informações sobre o escritório. Então, a Leia não cometeu nenhuma infração, a publicidade dela é regular. Já o advogado Lucas elaborou cartões de visita que, além do seu nome e número de inscrição na OAB, apresenta um logotipo discreto e a fotografia do escritório. O Lucas também não praticou publicidade irregular, então nenhum dos dois praticou infração disciplinar. Vamos lá. Letra A. Leia e Lucas cometeram infrações éticas? Não, nenhum dos dois. Letra B. Nenhum dos advogados cometeu infração ética, pois os elementos inseridos por ambos nos cartões de apresentação são autorizados. Correto. Gabarito, letra B de bola. Nenhum dos dois advogados cometeu infração disciplinar por publicidade irregular. A letra C está errado, porque fala que apenas Leia cometeu infração ética. E a letra D também está errado, porque fala que apenas Lucas cometeu infração. E nós vimos que nenhum dos dois cometeu infração, ok? Vamos lá, questão 5. Júlio Silva sofreu sanção de censura por infração disciplinar, olha lá, pessoal, não resultante da prática de crime. A Tatiana sofreu sanção de suspensão por infração disciplinar, também não resultante na prática de crime. E o Rodrigo sofreu sanção de suspensão por infração disciplinar, resultante da prática de crime ao qual foi condenado. Transcorrido um ano após a aplicação e o cumprimento das sanções, os três pretendem obter reabilitação mediante provas efetivas do bom comportamento. De acordo com o estatuto, assinale a correta. Pessoal, lembra, reabilitação é um processo administrativo dentro da própria OAB que apaga qualquer condenação anterior. Os requisitos da reabilitação são que se passe um ano de cumprimento da sanção, mais bom comportamento. Agora, se a condenação decorreu, pessoal, da prática de crime, antes de pedir a reabilitação na OAB, o advogado primeiro deve se reabilitar na esfera criminal, ok? Então, o Júlio e a Tatiana têm direito à reabilitação, que pode ser concedida após um ano mediante provas efetivas de bom comportamento, nos casos de qualquer sanção disciplinar. Até aqui está certo. Rodrigo, porém, também depende da reabilitação criminal. Correto, pessoal. Gabarito, letra A. Então, o Júlia e a Tatiana já têm direito de reabilitar. O Rodrigo precisa, entretanto, primeiro da reabilitação criminal. Gabarito, letra A de amor, A de aprovação. A letra B fala que apenas o Júlio tem direito à reabilitação. Errado. A letra C fala que todos têm direito à reabilitação. Errado.
E a letra D fala que ninguém tem direito à reabilitação. Errado, pessoal. Questão 6. Carlos praticou infração disciplinar, oficialmente constatada em 9 de fevereiro de 2010. Em 11 de abril de 2013, foi instaurado o processo disciplinar para apuração da infração. Então veja, entre a data da constatação oficial do fato e a instauração do processo disciplinar, passaram-se apenas 3 anos. Então aqui não tem prescrição. O Carlos foi notificado em 15 de novembro do mesmo ano. Então entre a instauração e a notificação também não passou 5 anos. Então não há prescrição da pretensão punitiva. Em 20 de fevereiro de 2015, o processo ficou pendente de julgamento, que só veio ocorrer no dia 1º de março de 2018. Aqui nós temos, pessoal, a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo ético fica parado no mesmo lugar por mais de 3 anos, ok? Então aqui a sanção disciplinar do Carlos está prescrita na modalidade de prescrição intercorrente. Então vamos lá. Em relação à pretensão, a punibilidade da infração disciplinar praticada por Carlos, ela está prescrita, tendo em vista o decurso de mais de 3 anos entre a constatação oficial da falta e a instauração do processo. Errado, porque ali seriam 5 anos. B. Está prescrita, tendo em vista o decurso de mais de 6 meses entre a instauração do processo e a notificação do Carlos. Errado, porque aqui também seriam 5 anos. Letra C. Está prescrita, tendo em vista o decurso de mais de 3 anos de paralisação para aguardar o julgamento. Perfeito, pessoal. Gabarito, letra C de casa, C de Cristo, é a correta na questão C. Na questão 6, ok? E a letra D fala que ela não está prescrita. Errado, porque prescreveu na modalidade prescrição intercorrente. Questão 7. O Tribunal de Ética de certo Conselho Seccional da OAB decidiu pela suspensão preventiva do advogado Hélio, acusado em processo disciplinar. Hélio, todavia, interpôs o recurso cabível contra tal decisão, considerando as regras sobre os recursos em processos que tramitam perante a OAB, bem como a situação descrita, assinale a correta. Pessoal, já comentamos isso no bloco anterior. Veja, os recursos na OAB, como regra, têm duplo efeito, devolutivo e suspensivo. Ocorre que, no caso de decisão de eleição, no caso de a pena de exclusão praticado mediante inscrição mediante prova falsa e também no caso de suspensão preventiva, que é o caso da questão, o recurso não tem efeito suspensivo, ou seja, só tem efeito devolutivo. Então vamos lá. Letra A. Em regra, os recursos em processos que tramitam perante a OAB têm efeito suspensivo. Assim, no caso narrado, o recurso interposto por Hélio será dotado deste efeito. Errado. B. Em regra, os recursos em processos que tramitam perante a OAB não têm efeito suspensivo. Errado, eles têm efeito suspensivo. Letra C. Em regra, os recursos em processos que tramitam perante a OAB têm efeito suspensivo. Até aqui está certo. Todavia, o recurso manejado por Hélio se inclui em hipótese excepcional, no qual é proibido o efeito suspensivo. Muito bem. Gabarito, questão 7, letra C de casa, C de Cristo. A letra D fala, em regra, os recursos que tramitam perante a OAB não têm efeito suspensivo. Errado. Questão 8. Lina, cidadã que não exerce advocacia, deseja endereçar à presidência de certa subseção da OAB representação pela instauração de processo disciplinar em face de determinado advogado, pelo cometimento de infrações éticas. Assim, ela busca se informar sobre como pode oferecer a representação e qual é a forma adequada para tanto. De acordo com o nosso código, Lina poderá oferecer representação pela instauração de processo disciplinar contra advogado, mas, ou seja, porém, deve endereçá-la ao presidente do respectivo conselho seccional, uma vez que receber e processar representações como tal conteúdo não se inclui entre as atribuições da subseção. Errado, a subseção também pode receber a representação. Letra B. Deve formulá-la ao presidente do conselho seccional ou ao presidente da subseção. Muito bem, até aqui está certo. A representação pode ser realizada por escrito ou verbalmente, também está certo. Mas é necessária a identificação do representante,
sob pena de não ser considerada fonte idônea. Perfeito! Gabarito da questão 8, letra B de bola. Lembra? Denúncia anônima não é fonte idônea para a instauração de processo disciplinar. Então a representação tem que ser identificada. A letra C fala, deve endereçá-la ao presidente do Conselho Seccional, uma vez que não se inclui entre as atribuições da subseção receber e processar representações. Errado. E a letra D, deve formulá-la ao presidente do Conselho Seccional ou ao presidente da subseção. Até aqui está certo. A representação pode ser realizada por escrito ou verbalmente, também está certo, com ou sem identificação do representante. Errado, porque denúncia anônima não é fonte idônea, ok? Letra D. Severino advogado é notório conhecedor das normas procedimentais e disciplinares do Estatuto da OAB, bem como de seu regulamento, atuando na defesa de colegas advogados em processos disciplinares. Recentemente, Severino foi eleito conselheiro, passando a exercer essa função em certo conselho seccional da OAB. Considerando o caso, assinale a correta, pessoal. O Severino, quando eleito conselheiro, ele não pode mais defender colega advogado em processo disciplinar. Ele só vai poder atuar no processo disciplinar em causa própria. Por quê? Dentro do processo disciplinar, se o Tribunal de Ética e Disciplina condena o advogado, se o advogado recorre, o recurso será julgado pelo Conselho Seccional. Logo, o Severino, como conselheiro, estaria atuando ao mesmo tempo dentro do processo ético como advogado e depois como julgador, o que estaria violando a imparcialidade do julgamento, ok? Então a letra A, Severino não pode, enquanto exercer a função de conselheiro, atuar em processos disciplinares que tramitem perante qualquer órgão da OAB, até aqui está certo. Se quer em causa própria, errado, ele pode em causa própria. Letra B, Severino não pode, enquanto for conselheiro, atuar em processos disciplinares que tramitem perante o Conselho Seccional onde exerce a função. Errado, ele não pode em nenhum Conselho Seccional. Letra C, Severino não pode, enquanto for conselheiro, atuar em processos disciplinares que tramitem perante o Conselho Seccional onde exerce a função e o Conselho Federal. Errado, ele não pode perante nenhum conselho, ok? Sobrou a correta letra D de dado D de Deus. Severino não pode, enquanto exercer a função, atuar em processos disciplinares que tramitem perante qualquer órgão da OAB, exceto em causa própria. Muito bem, gabarito, letra D de dado, ok? D de Deus. Para a gente fechar o bloco de número 2 da nossa aula 5, Nilza, advogado, responde processo disciplinar perante o Conselho Seccional da OAB, em razão de suposta infração que, se comprovada, poderá sujeitá-la à sanção de exclusão. Sobre o tema, assinale a correta. O processo disciplinar instaurado contra a Nilza tramita em sigilo até o seu término, só tendo acesso às suas informações as partes, seus defensores e autoridade competente. Perfeito, pessoal. Gabarito, letra A de amor, letra A de aprovação. Veja, porque depois que transitar em julgado, se a pena for de exclusão, vai ter a publicação que ela foi excluída, porque exclusão significa está expulsa da OAB, a inscrição é cancelada. Então, toda a sociedade, inclusive, o meio jurídico, principalmente o judiciário, precisa saber que a Nilza não é mais advogada, ok? A letra B fala, o processo disciplinar instaurado em face da Nilza é público. Errado. C, o processo disciplinar instaurado contra a Nilza é, em regra, público. Errado. D, o processo disciplinar instaurado contra a Nilza tramita, em regra, em sigilo, só tendo acesso às suas informações às partes, seus defensores e autoridade competente. Até aqui está certo. Torna-se, porém, público se o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho decidir suspender a Nilza preventivamente. Errado. O que é publicado é a decisão e não tornar todo o conteúdo do processo público. Isso não acontece. Ok, pessoal? Estamos encerrando, então, a nossa aula de número 5, bloco 2. Eu espero que você esteja firme e forte comigo aqui nessa luta, nessa batalha, atrás da sua aprovação. E toma uma água, respira. No próximo bloco ainda. O nosso tema vai ser processo e sanção disciplinar nessa nossa última aula de ética profissional, ok? Fiquem com Deus e até daqui a pouco.